fatos que acontecem no Brasil, porque a internet é porta aberta para o mundo inteiro. Verdade. Então a gente não pode perder a oportunidade de estar junto com a população brasileira, entendendo aquilo que a mídia noticia, a mídia tenta passar, e é importante, tentando descobrir o que há por detrás da informação, o que há por detrás de uma matéria jornalística. Sempre há uma intenção que é subliminar, e compete a nós, que somos da imprensa, e de uma imprensa livre, de uma imprensa independente, de uma imprensa isenta, fazer a análise daquilo que tenta nos empurrar goela abaixo como como verdade última e definitiva. Estamos aqui então para dar vazão a essas informações que, a partir de agora, estamos iniciando o nosso programa. Venham conosco, internautas. Maravilha, Carlos Alberto, a primeira pauta nós vamos trazer agora para você que está ligado conosco. São 18 horas e 17 minutos. Qualquer pergunta que você queira fazer, faça aqui nos comentários. Nós vamos ter o maior prazer em atender você, tá certo? E eu quero trazer agora a primeira notícia aqui no Direto no Foco. Este é o seu programa Direto no Foco. Nós estamos no Facebook e no YouTube. No YouTube estamos em www.youtube.com/tvokfull. No Facebook estamos em www.facebook.com/tvokpassos. Continuando com a pauta de número 2, meu amigo Carlos Alberto, para você que está acompanhando a gente, o vereador e médico Rodrigo Barreto apresentou na última sexta-feira, 14 de fevereiro, o requerimento pedindo a instalação da CP, Comissão Processante, para apurar o crime de responsabilidade no caso da CPI dos transportes. Carlos Alberto conversou com ele, vamos ouvi-lo. A vereadora Dona Cida apresentou já há algum tempo um projeto para denominar uma praça da cidade, lá na Avenida Sabiá, de Marielle Franco, a vereadora, a ex-vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada, vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada por defender as ações de igualdade social, se posicionar contra os milicianos, e a senhora trouxe a ideia de fazer uma homenagem ao Dr. Rodrigo Barreto, que está apresentando o requerimento para a formação de uma comissão processante. Como é que está o andamento desse pedido que o senhor vai fazer a casa? Carlinho, como eu havia dito na sessão passada, eu fiz o documento baseado no relatório final da CPI e apresentei as justificativas, um documento no qual eu solicito à presidência a abertura da comissão parlamentar processante. Agora, uma vez já protocolado, foi protocolado na sexta-feira, o rito para essa abertura, esse requerimento, esse protocolo que foi feito, ele vai ser lido pela presidência na próxima sessão. E então a Câmara ela tem que sortear entre os vereadores que não estão impedidos. E quais são os vereadores impedidos? O presidente, ele é impedido de participar do sorteio, e eu como o propositor. Então nós não podemos participar do sorteio. Será sorteado entre os outros vereadores 3 para que façam uma comissão que vai fazer o andamento dessa comissão processante. Só depois, ao final, a presença do relatório, ou antes disso o prefeito é ouvido? Ele tem que, a comissão processante, ela recebe a documentação, ela encaminha ao prefeito, o prefeito tem direito amplo de defesa, né, e talvez possam chamar algumas outras pessoas, inclusive a mim que apresentou, e aí uma vez concluído esse processo, ele vai à votação em plenário. O relatório para ser aprovado precisa de 2 terços. 2 terços. 8 vereadores? São 8, acho que 8 mais 1. Né? 8 vereadores, sim, 7 mais 1. Né? Inclusive tem prazo, tá? A comissão processante ela tem um prazo de 90 dias para que seja concluído todo o andamento. A participação sua com o Dr. Rodrigo Barreto, o que você achou, qual é a análise que você faz desse tema? Não, a gente já esperava que isso viesse a acontecer. Para dizer bem a verdade, eu já imaginava que isso teria sido apresentado, eu imaginava que isso teria sido apresentado na reunião passada, na sessão de vereador, mas não é verdade. O que aconteceu foi agora que o Rodrigo Barreto fez o requerimento, e esse requerimento vai ser submetido à Câmara de Vereadores,
aos outros vereadores na próxima sessão. O Rodrigo Barreto passa a ideia de que o que vai acontecer é uma leitura e, a partir daí, o presidente da Câmara pode desenvolver a formação da comissão processante que vai analisar, na parte que a CPI não encontrou nenhum pecado, vamos dizer assim. Aliás, é o seguinte, vamos recordar como que isso aconteceu. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ao analisar, ao elaborar o relatório final feito pelo vereador Érico Silveira, anotou crime de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? Não é um crime como a gente tem com a analogia da palavra, que se comete roubando, matando, cometendo fraude contra o patrimônio público. Não é isso. O prefeito deixou de cumprir aquilo que era obrigação dele. Estava no relatório do vereador Érico Silveira. Na hora H, o Rômulo Fraga subiu na tribuna e detonou essa parte do relatório. Aí, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que estava lendo o relatório em plenário para aprovação dos vereadores, se retirou, se reuniu em separado e definiram que aquele crime de responsabilidade não cabia. Dessa comissão fazia parte o Érico Silveira, o presidente era o Rodrigo Barreto, a Aline Macedo, a Dona Cida e a Belinha. A única vereadora que se insurgiu contra a apresentação do relatório foi a vereadora Belinha, que foi contra o relatório, dizendo que não havia crime, que a empresa de ônibus não lesou a cidade, que ela veio e prestou serviço, e não devendo nada à prefeitura, estava tudo bem, não tendo nenhum documento que ligasse a nossa comunidade com responsabilidade, direitos e deveres, estava tudo bem. Mesmo assim, estava tudo bem. Não havendo licitação para aquela empresa ver a praça, que é a Paranaíba Transporte, lá de Paraíso, não havendo nenhum documento formal que regularizasse a permanência dela aqui por uma emergência, por uma necessidade emergencial, mesmo assim estava tudo bem. É o que a Belinha defendia. Já os vereadores que seguiram o relator Érico Silveira, disseram o contrário, tinha crimes, ele cometeu várias irregularidades ao admitir a empresa Paranaíba em Passos, mas crime de responsabilidade não cometeu. Passado esse tempo todo, o vereador Rodrigo Barreto, que era membro da CPI, vem agora e apresenta um pedido para que se forme a comissão processante, para que ela avalie se aquele crime de responsabilidade que a CPI já tinha apontado no relatório tem que ser julgado pela Câmara. Crime de responsabilidade é aquele que a Câmara pode julgar. Então ela pode inocentar ou então prever alguma punição ao prefeito, entre elas a cassação do mandato. E, como ele disse, tem um prazo, nós já tínhamos afirmado na edição passada, de 90 dias para que esse processo continue. Mas, em primeiro lugar, Rodrigo Maia está avaliando, eu conversei com ele, está avaliando com a sua assessoria jurídica, se ele tem que submeter à aprovação da Câmara esse pedido de comissão processante. Eu fiz pesquisa, tentei resgatar alguma informação para passar aqui, e o que eu cheguei? 90 dias é o prazo para a realização da comissão processante. Como que deve acontecer o pedido de uma comissão processante? Com documentos em mãos, qualquer cidadão, não precisa ser vereador, pode apresentar um pedido de comissão processante. Então, o Rodrigo Barreto está cumprindo o seu papel de cidadão e de vereador, porque ele fiscaliza. Poderia ser criticado o Rodrigo Barreto por agora fazer esse pedido? Claro que poderia, mas antes tarde do que nunca. Ele está está chamando a responsabilidade da Câmara para que ela se manifeste em relação àquilo que a CPI apurou. Não poderia acabar em pizza como estava acabando. Pelo menos agora existe uma chance dos vereadores se posicionarem. E não é fácil. Se o Rodrigo Maia tiver que submeter ao plenário o pedido de
o pedido de aprovação da CP, da comissão processante, é maioria simples, passa. Mas a aprovação de um relatório precisa de 2/3, ou seja, de 8 vereadores, para que ele pudesse passar. Então, isso é o que nós estamos a dizer, e dizer o seguinte: precisa instalar sim, é necessário que se instale para que a coisa fique clara, quem levou a situação até o fim. Acho que o resgate que o Rodrigo Barreto está fazendo beneficia todo aquele que participaram da comissão e que tiver a visão de que o prefeito cometeu irregularidades que não podem mais ser sanadas. Tá certo, tá aí a participação do Carlos Alberto Alves. Eu quero trazer mais notícia. Dando sequência aqui no Direto no Foco desta terça-feira com Carlos Alberto Alves, a notícia que chega, a informação que chega, a análise feita na hora para você aqui no Direto no Foco. A dona Cida agora fala do resultado da votação do projeto que dava o nome de Marielle Franco a uma praça da Avenida Sabiá. Vamos ouvir a dona Cida. A vereadora Dona Cida apresentou já há algum tempo um projeto para denominar uma praça da cidade, lá na Avenida Sabiá, de Marielle Franco, a vereadora, a ex-vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada, vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada por defender as ações de igualdade social, se posicionar contra os milicianos, e a senhora trouxe a ideia de fazer uma homenagem dela aqui em Paços. E hoje foi a votação. Como é que a senhora avalia a votação que hoje, já que ela foi negativa ao seu projeto? Mesmo eu esperando essa votação, que seria sim, né, eu já esperava essa reação, porque eu vejo aqui nessa casa as reações machistas, racistas, né, que tem aqui, preconceituosa, né, a mulher não tem vez, não tem de jeito nenhum. Isso é camuflado, que a mulher tem vez aqui nessa cidade. Então, por ser uma mulher, por ser uma negra, por ser uma pessoa da favela, por defender os direitos iguais, promoção dos direitos iguais para todos, né? Defender a comunidade LGBT e os negros e as negras, as causas populares, né? Posicionar, né, claramente contra as milícias no Rio de Janeiro. Marielle Franco foi cruelmente, brutalmente, covardemente assassinada, juntamente com o motorista Anderson, né? E eu pensei, eu vi pelas nossas causas das lutas populares, não só minha, mas de todas as mulheres, né, que estão nessa mesma luta pelos direitos iguais, eu pensei a gente homenagear essa pessoa. Seria uma referência para as mulheres, para as pessoas que querem lutar em causa social, seria uma referência. Isso. Ter o nome de uma referência praça. Nossa, que todas as lutas das mulheres e das pessoas que são chamadas menos favorecidas, quando olhasse para aquela praça, lembrar, a pessoa que tem o nome nessa praça lutou por essa causa, eu também vou lutar. Sabe por quê, Carlos Alberto? Porque há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, teve um cara aqui na Terra que foi o maior político da história, o maior político que existiu. Ele era uma pessoa simples, do meio do povo simples. Ninguém nunca viu ele defendendo coronelismo, esses absurdos que acontecem, porque na época acontecia igual hoje, né? Ele foi covardemente assassinado, mas na época o crime mais bárbaro que tinha para um bandido era na cruz. Hoje é a bala, né? Então, Marielle, para mim e para muitas das pessoas, Marielle teve esse papel defendendo essas causas. Ela teve o sangue derramado. E Marielle sabia que ia acontecer isso. Todos nós que lutamos por essas causas, nós sabemos que a qualquer momento nós podemos ter o nosso sangue derramado. Eu, particularmente, eu não me importo. Eu não me importo, assim, de ter meu sangue derramado pelas causas. Porque eu estou aqui para isso, né? E eu estou também na política para isso, para defender todas as causas, né? E principalmente das pessoas que são chamadas minorias. Mas nós não somos minorias. Agora, o projeto foi recusado. Existe uma chance dele ser reapresentado ainda este ano?
Eu tenho que conversar com a minha assessoria, porque o meu mandato ele é coletivo, popular e participativo. Tudo a gente decide em conjunto, mas provavelmente votará. Se puder, se for aprovado, a senhora voltaria. Se for possível, Sua base aprovar, a senhora volta. se a minha base aprovar e for possível o projeto votar, será do mesmo jeito. Nós estamos na mesma luta e cada dia com mais pessoas, e a gente vê as pessoas indignadas de ver esse resquício de coronelismo que existe aqui na nossa cidade. Sabe por quê, Carlos Alberto? Tem muitos nomes de ruas aqui em Passos que foram pessoas que massacraram trabalhadores, trabalhadoras, sabe? Nós temos nomes de ruas de pessoas, nomes de ruas aí com nome de pessoas que foram pessoas que deixaram empregada doméstica, como eu, passar fome o dia inteiro, reticando um prato de comida, e ganhar homenagem em nome de ruas. Por que não, então? Por que não tirar esses nomes? E se vier a possibilidade de retirar também os nomes de pessoas que não são de Passos, das ruas aqui, eu vou lutar para isso. Olha, eu entendo o lado da dona Cida, que nesse momento está magoada porque o seu projeto foi recusado, e eu queria dizer uma coisa aqui para a gente refletir junto. Essa reflexão é necessária porque quando se dá nome a uma rua, a intenção é homenagear. Primeiro ponto. Segundo, quando se dá nome à rua, é porque aquela pessoa que está servindo de nome a um logradouro, a uma praça, a uma avenida, ela tem uma história que justifica essa homenagem. Mas o que a gente vê lá na Câmara de Vereadores? Um uso. Nesse ponto, o Theo Lemos tem até razão. E no argumento que ele usou lá, de ter coisa mais importante a fazer que dar nome de ruas. Tem sim, mas é preciso ter critério também para entender quando o significado de esse nome for além simplesmente daquela pessoa e a sua família ser grande, dar muitos votos. E aí você homenageia pensando no resultado eleitoreiro. Cansei de ver isso na Câmara. A gente não menciona nomes por uma questão muito simples. Na minha visão, na minha maneira de ver, qualquer pessoa é digna de ser nome de rua, desde que ela honre a sua família, honre o seu trabalho, honre aquilo que ela sabe fazer, faça bem feito aquilo que ela se propôs a fazer, ela merece. O padrão poderia ser esse, o parâmetro poderia ser esse. Agora, com relação ao que aconteceu na Câmara de Vereadores, ontem, na segunda-feira, na votação do projeto da praça, para dar nome à praça de Marielle Franco, foi uma coisa lamentável, uma coisa triste, que os nossos vereadores demonstraram a pequenez sem qualquer mensuração. Pequenez, porque ali, a troco de derrotar uma vereadora, dona Cida, que apresentou o projeto, porque talvez ela seja do PT, porque talvez ela seja negra, sobe tudo isso na imaginação de quem assistiu o que aconteceu lá. 8 votos contrários à denominação de Marielle Franco, com uma abstenção e uma isenção que não vota, que é o Rodrigo Maia, que só vota em caso de empate. Ele disse lá que já se posicionou várias vezes no plenário, mas não disse que posicionamento ele teve. Disse isso lá, todo mundo ouviu. Eu acho a abstenção uma covardia muito grande. A abstenção é tão covardia, é covardia sim, mas eu acho que ela se equipara a quem votou contra, nesse caso presente. Querer ficar em cima do muro e querer ficar bem com todo mundo. Quem quer ficar bem com todo mundo, não fica bem com ninguém. Na verdade é essa. Mas o que aconteceu ontem foi uma agressão à memória de quem estava sendo homenageado. Principal,
quem decidir, e principalmente porque também era uma pessoa compromissada, como disse o Dona Cida, lutas populares. O que são isso? Que vem a ser lutas populares? Aquelas lutas que as pessoas brigam para manter direitos de trabalhadores que hoje estão sendo aniquilados na nossa Constituição. Aquela luta que faz com que a briga da pessoa seja pela valorização do seu trabalho e não recebendo a míngua, migalhas que caem da mesa dos ricos para poder comer no dia seguinte. Isso é luta popular. Luta popular é dar direitos iguais a brancos, negros, pardos, amarelos, qualquer tipo de etnia que ela tenha a possibilidade, a oportunidade de galgar os mesmos postos que todo mundo pode galgar, principalmente aqueles que são endinheirados. Nós vivemos hoje no Brasil uma situação lamentável, triste, em que se faz reforma, só se você me der um exemplo de uma reforma que foi em benefício do trabalhador, eu calo a boca, não digo mais nada. Mas vamos lá, reforma da Previdência, economizar R$1 trilhão. Para que, cara pálida? Para tirar a aposentadoria cada vez com menor condição de ser aposentado, para fazer da aposentadoria a menor possibilidade da pessoa gozar o resto de sua vida com um salário mais ou menos digno, que a base no Brasil de aposentadoria é salário mínimo 2,5 por aí. É o que bate na casa daquilo que a gente acompanha. Para poder fazer uma reforma tributária. Para que essa reforma tributária? Para tirar mais recursos dos estados para abastecer a União. E a devolução, nós estamos acompanhando, não chega a atender a questão mais importante da vida de um cidadão, que é a saúde. Mudança no sistema de aferição da necessidade de transferência de recursos da saúde da União para os municípios. Agora precisa ter pelo menos 4.000 pessoas em cada PSF para que o recurso total que é destinado a Passo chegue aqui em Passo, por exemplo. Então, a reforma que nós estamos vendo falar, administrativa, o que vai fazer em primeiro lugar? Tirar a possibilidade do servidor público ter estabilidade. E aí vem o ministro da Economia e diz que é para acabar com os parasitas, chamando os servidores de parasitas. Faz sentido? Faz sentido isso? Sabe por que o servidor tem estabilidade? Para que ele possa trabalhar independente de quem esteja no poder e com aquilo que é disponível para ele fazer um bom trabalho, um bom serviço. Falta talvez para esse servidor a capacitação, o treinamento, a capacidade de ensinar ele a respeitar as pessoas e aqui em Passos eu não vejo tanta queixa com relação a isso. De grandes centros sim, a gente conhece, mas mesmo aqui tem. Mas não é tirando a estabilidade que não importa o prefeito, o governador, o presidente que esteja lá, o servidor vai servir a comunidade. Esses que eventualmente assumem os poderes podem mudar propostas, podem fazer novas propostas, apresentar novos modelos, mas a atenção com a comunidade, quem dá é o servidor. E se por acaso tirar a estabilidade dele, vai ficar sob o jugo daquele que estiver no poder na hora. Ou você faz o que eu mando, ou você está na rua. E isso não pode acontecer no Brasil. Seria mais uma agressão contra a população. Agora, estou falando isso tudo para justificar o que a Marielle Franco representou para a população do Rio de Janeiro, enfrentando todos os preconceitos, trabalhando pela igualdade racial e morrendo na mão das milícias que estavam lá para cumprir o papel de assassinar, que estão lá para cumprir o papel de assassinar aqueles que se colocam contra ela. A milícia nasceu no Rio de Janeiro com um propósito. No começo, até as pessoas que não tinham tanta condição de analisar o contexto geral, acharam de bater palmas para ela, fazer o papel que a polícia não fazia, de combater os bandidos. Depois ela começou a tomar conta dos morros,
colocou cobrando para entregar gás, para ligação de Sky, aliás, televisão via satélite, que é o Sky Gato, que lá cobrava, proteção ao cidadão de armas. Então isso tudo era cobrado paralelamente ao Estado. Depois ela virou, na verdade, uma marginais que acabavam assassinando quem não concordava com ele. E a Marielle foi vítima disso. O que aconteceu ontem foi uma vergonha para a cidade de Passos. Foi uma vergonha para os vereadores que estão lá dizendo que representam a população e votaram. Inclusive o Serapião me falou, e você vai ver aí na entrevista, que votou porque o povo estava contra. Que povo? As redes sociais, toda a rede social, foram perguntar aos pobres que moram lá na periferia, lá no Santo Antônio, Primavera, Aclimação, Casarão, São Francisco. Que povo! Quem tem acesso a computador, quem tem acesso à internet, e aqueles que nem sabiam o que era essa situação. E a dona Cida cumpriu o papel de vereadora. Propôs uma lei para que os outros pares votassem, e lá na Câmara é praxe. Quando um vereador propõe homenagem a um nome, esse nome é aprovado por todos. Eles trocam cebola, vamos dizer assim, para falar no popular. Mas o que ficou na história de Passos é marcante. Os vereadores de Passos negaram a homenagem a uma pessoa que cumpriu o seu papel naquilo que ela desempenhou fazer, como vereadora e como combate à corrupção, como combate à desigualdade, como combate à violência. Acabou assassinada, aqui em Passos também. Um abraço para você ligado conosco, mais uma vez, vale o pedido. Olha, você que é empresário, você que tem aí um negócio, presta serviço, quer anunciar, ajude a gente a continuar com a programação da Web TV OK. Faça o anúncio da sua empresa, do seu serviço aqui conosco. É só você ligar 9979-9988, um representante nosso irá até você para você divulgar na nossa programação. Compartilhe e curta nossa live nas plataformas do Facebook e do YouTube e você concorre também a brindes. Vamos para a pauta de número 1, Carlos Alberto. O vereador João Serapião falou com a nossa reportagem quando abordou a demissão de mais de 150 servidores contratados. Ele e os demais vereadores querem impedir que isso aconteça. Ele também falou sobre o canal do Polivalente. João Serapião aponta que a obra não será finalizada em abril, como afirma a Prefeitura. João e mais 7 vereadores, além de uma abstenção de Belinha, derrotaram o projeto de Dona Cida, nomeando uma praça da cidade com o nome de Marielle Franco, vereadora assassinada do Rio de Janeiro. Ele fala a nossa reportagem por que votou contra. Vamos ouvi-lo. Serapião ocupando a tribuna e falando a respeito de contratos de servidores que estão sendo demitidos pela Prefeitura, porque, segundo você fala, o Tribunal de Contas recomenda que essa demissão ocorra. Existe saída para que essa demissão não venha a acontecer de fato? Existe sim, Carlos Alberto. Até o próprio prefeito, juntamente com o procurador, controlador do município, poderia sim fazer um TAC junto ao Ministério Público para poder simplesmente prolongar esses contratos até o final do mandato agora do prefeito Renatinho. Ou seja, independente dele fazer esse contrato de 3 em 3 meses, mas que fosse prorrogado até 2020. Então isso pode ser feito sim, é algo que vai trazer um benefício muito grande para esses mais de 90 pais de família que vão ficar desempregados caso, de repente, o próprio prefeito venha tomar essa postura. Mas eu acredito que ele vai ter bom senso e não vai fazer essa maldade, até chama maldade, porque hoje todo mundo sabe que nesse país, depois da perda da saúde, o que mais um cidadão teme é a perda do emprego. Agora você voltou a abordar a questão do córrego polivalente que passa ali, a canalização que está sendo feita. Promessa que ela termine em abril. Você acha que vai acontecer? Não, acredito que não vai acontecer em abril, Carlos Alberto. Sabedor que não existe, não tem dinheiro, não estou aqui mentindo, como de repente a gente fala, leva ao conhecimento da população e a administração vem dizendo que é mentira. Não, essa obra, há 30 dias, como se diz, abril é pouco mais daqui a 30 dias. E pelo que você vê, as obras estão completamente lentas.
os próprios, as próprias pessoas, né, a empresa que está fazendo, ainda não recebeu a outra parcela que ficou de passar depois pouco mais de 30 dias, não receberam. Então, pode ter certeza absoluta que isso não vai acontecer e nós vamos entrar com a denúncia junto ao Ministério Público. Agora, você é um vereador negro e hoje aqui teve uma votação que foi histórica pela recusa. A maioria dos vereadores, a maioria absoluta, recusou aprovar um projeto de lei da Dona Cida, dando o nome de Marielle Franco a uma praça lá na Avenida Sabiá. Por que você somou a essas pessoas que também não quiseram dar o nome? Você sabe perfeitamente que nós políticos somos empregados do povo. E a população, o nosso povo aqui de Passos, achou um verdadeiro absurdo essa proposição da vereadora Dona Cida, de homenagear uma pessoa que nem de Passos era uma vereadora lá do Rio de Janeiro, que por infelicidade teve aquela morte trágica, mas ela não tem histórico aqui dentro da nossa cidade. Então, eu acho que um pouquinho de bom senso é o que nós usamos para dizer não a esse projeto de lei. Que nós temos pessoas maravilhosas que contribuíram para o crescimento dessa nossa cidade. São pessoas que foram, né, nascidas aqui ou que vieram de outra cidade, que fizeram marco aqui na cidade de Passos. Então, eu acho que essa proposição da Dona Cida, desde o começo, eu acreditava que não seria aprovada não pela população que pediu que dissesse não a esse projeto de lei, que para mim, Marielle Franco, ela pode ser lembrada no Rio de Janeiro ou qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro, mas menos aqui na nossa cidade de Passos. Muito obrigado. Eu vou te falar. Olegário Maciel é passense? Antônio Carlos é passense? Juscelino Kubitschek é passense? Tancredo Neves é passense? O que eles fizeram para Passos? O que eles fizeram para o Estado? O que eles fizeram para o Brasil? Em função do que eles fizeram para o Estado, para o Brasil, para Minas Gerais, merecem ter o nome colocado como homenagem em algum edifício, em algum prédio da cidade? Sim, merece. E não precisa ser de Passos, precisa ser pessoas que deixaram marcada a história do país. Outra coisa, pessoas de Passos merecem ter o nome em praças públicas e ruas, logradouros? É claro que merece. Quem vai dizer que não? Que absurdo a gente dizer que não. Agora, quantas ruas existem em Passos? Com nomes já, bastante, né? Milhares, né? Talvez. Olha, sabe quantos loteamentos vão ser feitos em Passos, projetos, porque se o Renatinho tiver a inteligência de perceber isso e abrir para que investimentos sejam feitos com critérios, a gente sempre diz aqui, com critérios, aí vão existir muitas ruas para serem nomeadas. Uma coisa não exclui a outra. Os argumentos dos vereadores são muito pobres. O Eric Silveira, por exemplo, disse lá, em uma certa altura do campeonato, que tiraram a homenagem do Zé Reis, doutor Zé Reis, da UPA, lá do pronto-socorro, que funcionava lá na Avenida Francisco Avelino Maia, trouxeram para cá, perto do São Bela Vista, Santa Luzia, e mudaram o nome, só para agradar os poderosos. Tem razão. Por que não propôs para tirar, então? Por que querer argumentar com isso? O PP era nome de rodoviária. Rodoviária lá agora chama Tancredo Neves, para homenagear o governador, então, na época, que era o Aécio Neves. Tá certo, tá errado, tirou o nome errado. Mas por que não propuseram de novo o nome? O Eric pode fazer isso, ele é vereador. Agora usar isso como argumento para derrotar a vereadora. Foi isso que quiseram fazer. Derrotar a vereadora Dona Cida. Derrotaram. E acabaram fazendo uma lambança, não tem tamanho. Não tem tamanho a lambança. Agora, o Serapião tocou em um assunto interessante também, com relação aos servidores públicos. Aos servidores, muito importante. Servidores públicos que estão na mira da prefeitura para serem demitidos
porque, segundo a Prefeitura, não é possível mais recontratá-los, já venceu o prazo. E, segundo a administração, eles seguem a cartilha do Tribunal de Contas do Estado. O que eu sei de informação segura é que o Tribunal do Estado, de Contas do Estado, não propõe a retirada, não define que tem que ser retirada, recomenda que não se faça mais contrato. E aí, para poder economizar, o Theo Lemos teve aplauso ontem, interessante, rapaz. Achei interessante ele ter aplauso. Eu acho que eu estou lendo errado, viu? Não sei se o que ele falou lá é bom, viu, Marcos? Não sei se ele falou lá é bom. Ele falou assim, olha aqui, não tem jeito de mandar todo mundo embora, porque não tem jeito de pagar os direitos legais desse povo. E o povo, bateu o povo e falou, eu não estou entendendo. E o rapaz ameaça, o rapaz faz uma ameaça lá pública, que eles estão na berlina, que tem que acatar o que a prefeitura fizer para poder tentar remediar e continuar contratados, e ameaça dizendo, se vocês forem mandados embora, vocês correm o risco de não receber. Foi o que eu entendi. Agora, se eu não sei ler, o Theo Lemos gosta de responder, pode subir lá no tribuna e responder, que nós registramos no próximo programa. Agora, outra questão é o canal do Polivalente, é o canal, lá é o canal, Marcos Lopes. Diz que final de março entrega, será que é verdade? Não, você não viu o Serapião falando? Não existe, na câmara lenta com que as obras estão sendo tocadas, com aquela quantidade mínima de pessoas trabalhando, nos intervalos que a chuva deixa e nos intervalos que a Caixa Econômica Federal paga a medição para a empresa, aí esse canal vai ficar pronto só na outra gestão, na próxima gestão. Tá certo. Eu quero agradecer o Rony, que está acompanhando a gente. Ele disse que adorou os vereadores terem votado contra. Ô, Rony, você precisa ajudar nós a compartilhar aqui, viu, Rony? Mandar um abraço para a Deide lá do sindicato, está acompanhando. O Ramon Peter, o Brás, lá da assessoria do Renatinho. Um abraço, viu, Brás? O Paulo Moreno, o Arnaldo Mendes, do Grupo Café no Bulho. O Rony adorando os vereadores votar contra? Ele é a favor. A Virgínia Castro, a Eliana, o Duarte Antônio Comote, o Mauro Rony, Sérgio. justifica aí porque você adorou. Eu gostaria de ouvir, interagir com você, porque adorar é um termo até muito pouco usado, de usa mais dirigido às questões religiosas. Mas, quer dizer, você gostou. Mas gostou por quê? Porque a vereadora do Rio de Janeiro, porque ela defendia que as pessoas tivessem acesso a mais igualdade, condição de vida melhor, porque ela se posicionou contra as milícias do Rio de Janeiro, ou porque foi a dona Cida que propôs. Entre essas alternativas que eu estou te colocando aqui, assinale uma, como diz, só que na hora de você assinalar, você escreve. Porque é importante a interação das pessoas com a gente aqui, para que a gente possa fazer com que o programa ganhe corpo, ganhe intensidade, seja polêmico também, porque através da polêmica talvez eu não mude minha opinião, nem você, não é essa a minha intenção, mas as pessoas que estão nos vendo podem também tirar as suas conclusões, tá ok? Eu quero dizer não só para o Rony, mas para todo mundo que está acompanhando, quero agradecer, porque sem vocês nada que teria sentido, quero agradecer por vocês estar acompanhando e participando, não só o Rony, mas as outras pessoas que queiram opinar, não só sobre esse assunto, mas qualquer um outro, pode escrever nos comentários ou pode gravar um vídeo ou um áudio, de preferência um áudio, no WhatsApp da TV OK. O WhatsApp da TV OK é 999524445. Porque ao dar a sua opinião de qualquer assunto em áudio, a gente vai colocar no ar aqui para todos ouvirem, como o Carlos Alberto disse, para a gente realmente interagir. Eu quero continuar agradecendo aqui o Mauro Sérgio, a Juliana, o Ricardo Oliveira, o Elderson, a Glênia Maia, lá esqueci o nome da cidade, Caldas Novas. Cleiton Garcia, Rodolfo Xavier, Jacob Ulisses, o Abdala está acompanhando a gente, é corintiano, mas é gente boa. Sirlene Silva, o Tiãozinho Silva, o Carlos Roberto Zaparoli, também é corintiano, mas é muito gente boa. A Jonathan Correia, a Rose Mezense, o Daniel Silva,
Né? Você sabe dizer como é que está o Corinthians nas Libertadores? Quem sabe é o Abdala, Tá o fora, Zaparoli. tá fora. Perdeu Eu pro ia Guarani. pedir para eles interagir com a gente, você me tirou o pique agora. O Daniel, como que tá o ar da Ecobrisa? Tá muito bom, viu? Aqui no estúdio tem o Ecobrisa e a gente recomenda. Andréia Cortez, o Vladimir Manuel Pains, o Vladimir Código de Souza, alô, doutor Vladimir, Marcelo Assis, o Rony Rocha, viu, Rony? Adorei, a população não queria. Fabrício Lemos, ele comentou... Peraí. Você me explicou agora mesmo, né, Marcos? Eu queria saber os números. Quem sabe o Rony teve... O João Serapião falou disso, que a população não queria. O Rony também está falando. Agora, quais os números, Rony? Quantos eram a favor? Qual o percentual da população que era a favor e qual o percentual da população que era contra? De onde vocês tiraram essa ideia? Que pesquisa foi feita? Redes sociais? Se for redes sociais, é pobre. Regiane de Campos Lopes, Elaine Ribeiro Lafayette, Cássio Reis, Daniel Silva, Marcos Prete, Cirlei Martins, Marcos Prete é companheiro lá na Câmara Liberal, eu sempre vejo ele lá. Nara Rita, Divinos Antônio, Renato Suzy, Dr. José Reis não era do Dintonho. O Rony Rocha colocou. Dr. José Reis não era do Dintonho. Adorei, e aí ele colocou outro comentário aqui. Eu adorei e a população também adorou. Ponto final. Você que acha. Regiane Barbosa, Ponto final, Andréia, não, vai desdobrar. Luiz Paulo, o Vladimir, ou Valdir Comitê, Ana Tereza, Anderson Neves, não tem como terminar, ele colocou aqui de novo. O Rony está me lembrando o Bolsonaro. Quando você faz pergunta para ele que não interessa, ele fica incomodado, ele encerra a entrevista, dá banana e vai embora. Aí ele escreveu aqui agora, ó. O povo não queria e é o povo que manda. Cristiano Maia, o Rodrigo Leme, Jaqueline Barbosa, votei na Dona Cida, não voto mais pelo acontecimento de ontem. Imaculada Neves, José Roberto dos Santos, o Luiz Alves. Também estou assistindo, Marcos. Pergunte o Carlos Alberto se ele tem conhecimento sobre uma notícia que o aterro sanitário está há 3 semanas sem manutenção. O Rony Rocha... Tenho sim. O Rony Rocha escreveu aqui, ó. Faça uma pesquisa que você mesmo verá os números. Assim é fácil. Ele aceita o debate. Assim é fácil. Rony, muito obrigado pela sua participação, viu? Ajude a gente compartilhando aí, viu? É importante ter pessoas que nos questionem, e em absoluto queremos ser dono da verdade, mas a gente quer jogar luz sobre um tema que é importante ser discutido. Porque, no fundo, fica aquela coisa eivada de uma certa resistência às pessoas porque elas lutaram, porque elas brigaram, porque elas são diferentes de nós. E nós somos todos iguais uns aos outros, com menos inteligência que uns, mais inteligência que outros, com mais defeitos que uns, com menos defeitos que outros. O Zaparoli está mandando um abraço para você. Mas é importante, Rony, registrar isso aqui com todo o respeito à sua opinião. Só estou dizendo com relação a essa ideia de argumentar usando o nome da população como uma falácia, uma mentira, porque a população não disse nada. Quem disse foi cada um de vocês, dos internautas, que quiseram se expressar, uns contra, os outros a favor, e tem todo o direito de fazer isso. Quanto ao que o Luiz Alves, o compadre Luiz, acabou de dizer, eu tive sim, informação a respeito disso. É o Luiz da Ângela, não? Não, é o Luiz Alves, Pensei que lá era do esposo da Mutiu. Ângela. É o Luiz Alves, lá do Mutiu, meu compadre, padrinho do meu filho, menorzinho, 6 anos. Então, estou fazendo aqui o que você não gosta. Pus a família no meio aqui, não vou falar mais não, só dessa vez. O aterro sanitário está sem... Manutenção há 3 meses. A verdade é que Agora tem uma lei aí, Carlos, que vai dar um prazo para o fim dos aterros sanitários. Começa por Não, aí. mas a manutenção, mesmo tendo esta lei que tem um tempo para vigorar, eu tenho um tempo para que todo mundo cumpra ela, o aterro sanitário tem que ter manutenção. Senão daqui a um pouco nem lixo cabe mais lá, fica jogado a céu aberto. E aí acontece aquilo que você vê até hoje. Muita gente sobrevivendo de lixões nos aterros sanitários desse mundo afora.
Eu queria que você lesse aí para nós, por favor. Os vereadores podiam colocar uma lei da coleta seletiva, alguma coisa para ajudar. Ô, Marcos, Passos produz quantas toneladas dia? Vai chegar uma hora que não vai caber. Eu ando muito crítico com relação ao papel dos vereadores. Agora mesmo eu estava acompanhando e acabei colocando no nosso Notícia em Foco, que é a coluna nossa, a semelhança dos informes, só que analítica, que os vereadores de Passos, vereadores que eu convivo aqui no dia a dia, criticam, fazem oposição àqueles que estão em oposição, fazem o papel de defender a situação àqueles que defendem a situação, mas nenhum deles faz uma crítica efetiva, toma uma ação efetiva que faça as coisas acontecer. Por exemplo, 3 meses o lixão sem manutenção, não teve um vereador capaz de ir lá e ver isso. Por que será? Porque eles não sabem que tem um lixão aqui em Passos, um aterro sanitário aqui em Passos, melhor dizendo, que vai caminhando para ser lixão. Será que não tem condição de cobrar atitudes do prefeito mais efetivamente? Será que não consegue chegar ao Ministério Público e fazer com que o Ministério Público haja com veemência contra o desprezo e o descaso que a nossa cidade está vivendo? Então, isso tudo me faz ficar bem desencantado com os vereadores aqui da cidade. Por isso eu queria que você lesse agora a matéria que fala sobre o Hemominas, que nós vamos comentar aqui, e junto com isso, uma denúncia que chegou até a Câmara, notificação do prefeito com relação a Priscila Fagundes, noiva do nosso vereador, considerado Éric Silveira. Vamos então trazer notícias tiradas do site Correio Vale do Rio Grande. 18 de fevereiro, a denúncia de que o Hemominas de Passos deixaria de ser sede regional para ficar sob a coordenação do Hemominas de Poços de Caldas foi feito pelo vereador Éric Silveira na sessão de segunda, dia 17. Passos, assim, aumentaria sua lista do Já Teve. A redação do Correio Vale do Rio Grande entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hemominas em MBH e a resposta veio rápida. Aspas. A Fundação Hemominas informa a abertura de vaga para a contratação temporária de médico clínico geral nível 3 para atender a necessidade de excepcional interesse público conforme edital número 1/2019. As inscrições serão aceitas exclusivamente pelo site hemocurriculo.hemominas.mg.gov.br, mostrando a iniciativa como sendo o primeiro passo para contratar diretor técnico para o Hemominas de Passos. Não precisava, porque o diretor daqui estava desempenhando muito bem o papel, né? Mas, para arrematar, vem a seguinte informação, aspas, a Diretoria Técnica Científica da Hemominas esclarece que não pretende transformar o hemonúcleo de Passos em posto de coleta e que o funcionamento da unidade segue de segunda a sexta, de 7 às 11. Na entrelinhas e a entrelê que o Hemominas de Passos continuará coletando sangue da região, que haverá um novo diretor clínico, mas nada se esta diretoria continuará tendo autonomia para dirigir o núcleo de Passos. Com a palavra, então, segundo a matéria, o deputado estadual Cássio Soares, com o título Cutucada, a falta de providências efetivas. Aí já é outro assunto. Aqui já é outro? É. Então, Carlos Alberto, qual que é a análise que você faz dessa matéria que você mesmo redigiu para o site Correio Vale do Rio Grande? É a análise de um fato. O Hemominas está tomando providência para preencher o quadro que falta lá, o diretor clínico, diz que Passos vai continuar sendo o centro de coletas, mas que não será um centro de coletas, mas também não garante a questão do Hemominas com autonomia, como é até hoje. Porque pode ter um diretor clínico aqui, pode ter um gerente administrativo, mas pode esses dois estarem submetidos à direção de Poços de Caldas. O que acabaria com a autonomia, qualquer uma ação mais necessária e mais urgente, que estivesse ao alcance do Hemominas fazer em Passos, teria que primeiro pedir bênção para Poços de Caldas. Se isso for verdade, é muito ruim para a nossa cidade. E aí, a cobrança ao deputado Cássio Soares. Será que ele está sabendo disso? Se não estiver, amanhã eu vou informá-lo e quero trazer aqui quinta-feira o que ele tem a dizer a respeito dessa situação.
Aí será que subordinado a Poços de Caldas, o pão também fica por conta de lá do Poços de Caldas? Pois é, o pão pode não ficar, mas a autorização para comprar o pão, para fazer a licitação do pão, deve vir de Poços de Caldas. Comprando aqui já está difícil, imagina ter... Aí vai ser um transporte mais telepático para poder chegar na Vamos trazer o Gilberto Almeida? Manda. Ele está na ponta da linha lá em Belo Horizonte. Chega mais, Gilberto Almeida. Fudeu de novo. Essa consultoria com informática, a todos. Bom, hoje eu vou tocar num assunto extremamente melindroso. Há muito tempo eu apresento uma solução que mescla consultoria com informática, que tem a finalidade de fazer um levantamento dos macroprocessos do órgão público e apresentar como resultado um painel de controle com o organograma da entidade. E nesse organograma, cada caixinha que representa um setor desse órgão aparece colorida com os sinais do semáforo, ou seja, verde está tudo certo ali, amarelo precisa prestar atenção, alguma coisa pode melhorar, vermelho tem erros, e quando a caixinha se colore de preto, é um erro grave que leva a risco a vida política e administrativa do gestor. Naquela ocasião, fui perguntado se não seria racismo da minha parte usar como a cor mais grave a cor negra. E quando não existia absolutamente nada, é uma convenção, é mais ou menos a música do Tião Carreiro, a coisa está preta. Eu, evidentemente, fico preocupado porque os índios poderão questionar o vermelho, os japoneses o amarelo, e no final vou ficar sem cor. Não existia ali nenhum tipo de preconceito. Depois eu vi uma grande empresa que vende variedades domésticas, inclusive móveis, dizendo que ia mudar o quadro mudo, o criado mudo. Não seria mais usado esse nome, porque a origem do criado mudo é que no tempo da escravidão, um escravo ficava ao lado da cama segurando um copo d'água, alguma coisa ali, e não podia falar, ficava quietinho, imóvel, ao lado da cama do dono daquele escravo. Então, como a palavra criado mudo, que está arraigada à nossa língua há muitos séculos, eles resolveram mudar para outro nome em função de representar racismo. Agora nós estamos às vésperas do Carnaval e começa uma onda em que as pessoas vão ter que ter um pouco de cuidado para não se fantasiar de mulher no Carnaval, para evitar qualquer tipo de coisa que induza a uma interpretação equivocada. Em primeiro lugar, essa luta social para eliminar o racismo, eliminar o preconceito, ela está absolutamente correta. Mas da mesma forma que está absolutamente correta, no momento em que ela se torna radical, no momento em que ela se torna descabida, ela abre para que a gente possa pensar um pouco se o racismo está no uso de palavras que muitas vezes estão arraigadas e as pessoas que a usam não têm nenhuma intenção de ter qualquer tipo de conotação de preconceito, se chega a esse ponto de usar esse extremo, e esse extremo está tão divulgado, está tão colocado em todos os segmentos, que o mundo está ficando chato. Nós temos que ter a consciência de que é preciso, sim, respeitar mais as pessoas, respeitar a diversidade, respeitar a diferença. Ninguém contesta isso. Mas tomando medidas em que uma multidão no campo de futebol, quando o goleiro vai dar o tiro de meta, grita lá, picha, picha, e aí o time é multado, perde mando de casa. Ora, o time, como controlar uma multidão que está em cultura disso há muitos anos? É uma brincadeira. Aqui em Belo Horizonte nós temos a grande rivalidade de Cruzeiro e Atlético, e os cruzeirenses, que estão na Série B, são conhecidos como as Marias. Isso é uma brincadeira que faz parte da nossa cultura.
que faz parte da vida do dia a dia, sem nenhuma conotação de racismo. Então, a minha primeira fala no dia de hoje é de dizer que é necessário, é imperioso que o combate ao racismo, que o combate ao preconceito exista de forma efetiva, mas, sobretudo, que ele exista respeitando o relacionamento humano e não partindo para os radicalismos, os sectarismos que chegam a colocar coisas ridículas. Eu não compro definitivamente nessa loja que quer mudar o nome de criado mudo. Não compro. E eu abomino qualquer tipo de manifestação formal que desrespeite a dignidade humana, seja de quem for. E falando num assunto parecido com esse, vem aí o direito de expressão. E na nossa cidade eu tive notícias que Sua Excelência, o senhor prefeito Carlos Renato Lima Reis, estaria dando queixas e, mais do que isso, estaria fazendo diversas notificações extrajudiciais a pessoas que publicam coisas na internet que o desagradam. E, notadamente, uma publicação onde existe uma foto e aí houve uma brincadeira, uma gozação. Eu quero lembrar daquela foto antiga do Jânio Quadros, com os pés tortos, e foi feita uma enxurrada de brincadeiras na época. Recentemente, o ex-presidente Michel Temer apareceu sentado numa foto com os pés tortos, e foi outra enxurrada de críticas e brincadeiras. Eu quero dizer que o homem público, quando aceita a função pública, precisa, evidentemente, se defender quando as ofensas são morais e graves, mas quando existe essa crítica, que até de humor, a determinadas situações que esses homens públicos se apresentam, especialmente em fotografias, o próprio ex-presidente Lula tem diversas fotografias dele em posições ridículas, e isso... Tem uma campainha. Se eu amo a campainha, foi lá, essa campainha, de onde que ela veio. O que você acha, Carlos Alberto? Você vai direto ao assunto, para de enrolar, não é isso, Marcos? Foi o que você quis dizer. Tudo bem? É o seguinte, o prefeito Renatinho Olives, viu, Gilberto, nos últimos dias, tirou um tempo dele, porque realmente ele tem pouca coisa a fazer na prefeitura, nos parece, para poder notificar cidadãos aqui de Passos e cidadãs sobre o que ele considera crítica. Cuidado crítica então, hein? Pessoal. Cuidado. Por exemplo, ele acha que fazer crítica ao desmando administrativo que ele tem, como as ruas da cidade em perfeito frangalhos, as portas, os remédios que faltam na farmácia básica, a situação que envolve o nosso município hoje, a falta de emprego, na possibilidade de alternativa à nossa juventude, é crítica pessoal a ele. E aí ele notificou a Priscila Fagundes e o Fernando Piton, se não me engano. E, nesse caso, pedindo a eles para justificarem suas críticas. E o Eric disse que vai fazer uma contra-notificação, lembrando situações, por exemplo, o Centro Integrado de Esportes inacabado, as obras do Polivalente inacabadas, as ruas totalmente esburacadas, a coleta de lixo sempre a dever alguma coisa, a desastrosa troca do transporte coletivo, que foi feito da empresa Ô, Carlos Alberto, e nessa contra... Como é que chama o nome lá? Contra-notificação. E nessa contra-notificação, se o Eric argumentar isso, ele tem que responder e mostrar que a crítica não tem fundamento? Como que é? Contra-notificação, como a notificação é extrajudicial, você responde ou não. Não tem força jurídica que te obrigue a responder. Mas é um passo para entrar na jurídica. Você primeiro tenta um caminho amistoso, faz uma notificação, você andou falando que as ruas da cidade estão esburacadas, você tem que provar que as ruas estão esburacadas. Você está falando que a coleta de lixo, o lixão, aterro sanitário, melhor dizendo, está 3 meses sem manutenção, você tem que provar que ele está sem manutenção. Você está falando que falta remédio na farmácia básica, você tem que provar que falta remédio na farmácia básica. A contra-notificação
pode ser nesse rumo também. Ó, prefeito, você falou que ia acabar a obra do Centro Esportivo Integrado, lá na Coab 2, não acabou. Por que você não acabou? Você falou que ia tampar os buracos da rua da cidade, mas não conseguiu tapar. Por que você não conseguiu tapar? Você falou que ia acabar a obra do polivalente em abril, mas eu estou vendo que não vai acabar. O que você pode fazer? Então, isso são as vertentes que podem um ou outro ficar respondendo. Se houver condição de resposta, amigável. Se não houver, participação judicial. Mas eu não vejo grande futuro para o prefeito Renatinho Orives solicitar esse tipo de conversa, porque ele está recebendo crítica como homem público. E agora mesmo ele acabou de perder uma demanda contra o Ezinho Joelli, que o chamou de arremedo de prefeito e alcaide menor. A juíza disse que isso é liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Liberdade de opinião. Liberdade de opinião. Não tem nada que condenar o Ezinho por isso. Então, eu vou decretar isso aqui como improcedente e pronto, acabou a ação. Foi isso que ela fez. Ele pode fazer em outros lugares, mas se isso, chamar ele arremedo de prefeito e alcaide menor, e ainda dizer que na prefeitura tinha um alcaide maior que dirigia ele, é um pecado até maiorzinho um pouco que essas outras críticas que ele está recebendo, porque realmente, olha, você anda na cidade, desanima ao ver o abandono que a cidade está, o abandono que a cidade se encontra com relação a capina, a lote sujo, passeios sujos, com mato espalhado. Não tem condição de sobreviver numa situação como essa. E com relação à questão do preconceito, eu concordo com o Gilberto. Sim. Nós perdemos um pouco a graça. Mas o pior disso tudo é quando o preconceito vem oculto, vem transfigurado, transmudado de uma palavra que ofenda, por exemplo, agressivamente a pessoa, para uma dissimulação que no fim das contas quer dizer a mesma coisa, preconceito. E isso tem acontecido também, Gilberto. Isso tem acontecido. A brincadeira que se faz entre torcidas é coisa pública, mas de repente alguém sozinho no meio da multidão se levantar de maneira que apareça mais que os outros para falar uma palavra ofensiva contra um jogador de futebol, contra um ser humano, é porque ele quer agredir. Então, isso é diferente. Quando alguém faz uma campanha, como foi feita agora nas redes sociais, para que o projeto de lei que da Dona Cida não fosse aprovado, com insinuações que deixavam transparecer lá no fundo, a questão do racismo, isso também tem que ser condenado. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é educar o nosso povo para aceitar as condições sociais em que nós vivemos e conviver com as pessoas diferentes, porque nas diferenças nós vamos encontrar a igualdade. Vamos embora, amigão? Vamos embora. O Gilberto, que tem uma outra segunda parte do comentário dele, nós não temos mais tempo, nós colocamos com certeza no programa de quinta. Você já tem aí quem vai participar na quinta, cara? Ainda não, vamos buscar. Pelo menos nós garantimos que estaremos aqui. Tá joia. Um abraço, Carlos Alberto. Abraço, Marcos Lopes. Abraço aos internautas. Faço aquele pedido, atendo àquele pedido que o Marcos Lopes tem feito aqui. Notifiquem, compartilhem, para que a gente possa crescer e ser cada vez mais útil à discussão, mais útil àquilo que é importante para que o cidadão descubra o que há por trás da informação. Nós estamos aqui para tentar cumprir esse papel. Stardust. Aqui você fala a língua do mundo. Aprenda as habilidades linguísticas, compreensão e confiança para falar inglês e abra seu mundo na Stardust. Stardust extensivo. Turmas reduzidas para garantir o melhor aprendizado. Stardust VIP. Aulas individuais com flexibilidade de horário. Stardust Online. Aulas online ao vivo pelo Skype. E tudo isso, claro, com o professor que faz toda a diferença. Stardust. 29 anos levando o inglês a sério.